Homens e mulheres, vocês já se perguntaram quais são os métodos contraceptivos mais eficazes no momento? Claro que sim, né? Então, ó, vem comigo porque no vídeo de hoje a gente vai te mostrar quais são os métodos mais seguros e também as vantagens e desvantagens de cada um deles. Também vamos falar sobre o DIU e o Implanon, que são métodos que estão ganhando aí, ó, cada vez mais adeptas. Porque você sabe, né? Tem que se proteger se não quiser um bebezinho chegando por aí. Então, bora começar. Mas antes, se inscreve lá no nosso canal e também ativa o sininho. E para falar comigo sobre esse assunto, eu vou receber a Lilian Sério, que é ginecologista. Lilian, quais são os métodos contraceptivos que são mais usados hoje em dia? Sem sombra de dúvida, a pílula, né, o anticoncepcional oral, continua sendo o método mais utilizado ainda, e as injeções mensais também são muito utilizadas ainda. Mas vem crescendo muito o uso aí dos métodos a longo prazo, que seriam o DIU, que é um aparelhinho que a gente introduz dentro do útero, e um implante, que é embaixo da pele, que o pessoal chama aí de chip, né? Na verdade é um implantezinho que a gente coloca embaixo da pele. E os menos utilizados são os adesivos, que a gente cola na pele e vai trocando toda semana, e os anéis vaginais, que colocam dentro da vagina e vai absorvendo hormônio como se fosse um anticoncepcional, mas não passa pelo estômago, né? Vai direto aí para a corrente sanguínea. Quais são os métodos contraceptivos mais eficazes hoje em dia? Sem sombra de dúvida, os métodos mais eficazes são os que não dependem da pessoa, né? Então, no caso, não depende da mulher ficar tomando comprimido todo dia ou a injeção mensal, porque tem um esquecimento. Então, os mais eficazes realmente são esses que a gente fala que são os de longo prazo, que no caso são os DIUs, que a gente introduz dentro do útero e a mulher fica aí sem se preocupar por 5 a 10 anos, dependendo do tipo de DIU. O implante, que também a gente coloca no braço, não tem como a pessoa errar, porque ele já está lá na pele e ele dura aí 3 anos. E a laqueadura, sem falar da laqueadura, né, tubária, que é um método definitivo e que não tem reversão. Então, esse aí a mulher tem que estar ciente de que ela nunca mais vai poder engravidar. Vamos mostrar aqui, você trouxe, né, um exemplo aí de um DIU, que fala do implante, primeiro do DIU. Pode ser o implantezinho. Você fala chip, eu imaginava que era aquele do celular, sabe? Você coloca... Então, muita gente hoje em dia fala, eu uso um chip da beleza. Nesse bastãozinho aqui, eles vão colocando os hormônios. Então, no caso desse implante que a gente usa, que chama Implanon aqui no Brasil, a gente coloca ele embaixo da pele e a mulher fica sentindo, ele não fica vendo, mas ele fica aqui embaixo da pele e vai liberando o hormônio aos poucos. Então ele tem uma quantidade de hormônio que dura aí por 3 anos. Então a pessoa vai ficar liberando esse hormônio por 3 anos e ela está prevenida contra a gravidez por 3 anos. Depois ela gostou e não quer tirar, não quer mudar de método, ela tem que trocar. Tira esse e pode colocar um outro mais 3 anos até quando ela quiser engravidar. Dói para colocar o Implanon e o DIU? O Implanon, a gente coloca uma anestesia local no braço, né? Entra com uma agulha bem grossa, mas tem anestesia local, então a pessoa não vai sentir, vai ser só a picadinha da anestesia, que é bem tranquilo. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa Senhora. O DIU, sim, pode ter o incômodo, então tem muitas mulheres que conseguem colocar o DIU no consultório, sem anestesia, vamos dizer assim, né? Elas conseguem sim dar uma cólicazinha mais forte, mas é bem suportável. Mas tem mulheres realmente que têm uma dor, um limiar de dor menor, que sente dor com tudo, essas podem colocar o DIU com sedação. Então a gente coloca no centro cirúrgico, a mulher dorme, a gente coloca o DIU e quando ela acorda já está com o DIU. E aí você tem aqui também o DIU, e esse é um aparelhinho que é usado para colocar, né? Isso aqui é só a introdução, né? Só para facilitar a gente a introduzir. Mas uma vez que a gente coloca esse caninho lá dentro do útero, a gente coloca o DIU, né? Que é só esse aparelhinho aqui. Na verdade, ele tá de vermelho, porque é um demonstrativo. Mas tem os DIUs que tem hormônio e tem os DIUs sem hormônio, né? Então, uma vez colocado lá dentro do útero,
Tem chance dele sair do lugar? Tem, mas é muito difícil. Na maioria das vezes, as mulheres se adaptam muito bem. E aí, para retirar, precisa ir num consultório também. Então, são 2 métodos que realmente precisam do médico, tanto para colocar quanto para retirar. E qual que é o com hormônio e o sem hormônio? O com hormônio, hoje em dia, a gente tem 2 tipos de DIU. Um é o Mirena, ele tem um pouco mais de hormônio, e o outro é o Kyleena, que tem menos hormônio do que o Mirena. O efeito deles é praticamente o mesmo. Eles não menstruam ou menstruam muito pouco, porque esse hormônio foi colocado no DIU justamente para diminuir o fluxo menstrual ou acabar com o fluxo menstrual. Então, as mulheres que têm, por exemplo, mioma, endometriose, adenomiose, o Mirena ele é muito bem indicado porque ele tem mais hormônio e ele acaba tratando essas doenças, né? Eles vão dar uma diminuída no mioma, diminuir a endometriose, diminuir a dor da endometriose. E o Kyleena ficou mesmo mais como um método aí contraceptivo para as mulheres que não têm nenhum problema de saúde e só não querem engravidar. E ele tem menos hormônio, mas a eficácia é a mesma do Mirena. E o Implanon em relação ao hormônio comparado com o DIU? O Implanon ele tem mais hormônio do que o DIU, porque teoricamente o hormônio do DIU ele age dentro do útero. Ele tem alguma circulação no sangue? Tem, mas é muito pouco. O Implanon não. O hormônio dele é feito para circular no sangue. Então o Implanon tem um efeito de inibir a ovulação. O DIU não inibe a ovulação. O DIU hormonal, né? Não inibe a ovulação. O Implanon, ele inibe a ovulação, então ele tem uma dosagem de hormônio maior do que a do DIU. E aí a mulher não menstrua com o Implanon? Teoricamente, tanto os DIUs com hormônio quanto o Implanon é para não menstruar, mas um dos efeitos colaterais do Implanon é o sangramento irregular. Então, tem mulheres que não se adaptam porque o organismo não consegue se adaptar com esse hormônio e segurar a menstruação. Então, a mulher fica sangrando irregular. Às vezes ela sangra 2 vezes no mês, às vezes ela sangra a cada 3 meses, às vezes sangra 5 dias, às vezes sangra 10 dias. Então, é um dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, esse sangramento irregular, que não incomoda a maioria das pessoas que usam, né? Elas se adaptam a esse estilo. Mas algumas acabam incomodando porque às vezes sangra muito. Toda hora está sangrando de pouquinho em pouquinho e isso acaba incomodando, né? Mas os DIUs são realmente com hormônio, são mais fáceis de ficar sem menstruar. Sim. E ficar sem menstruar não pode trazer algum problema para a mulher a longo prazo? Não. Se você está usando um método para não menstruar, ou seja, você tem um hormônio ali para inibir o crescimento do endométrio. O endométrio é a partezinha de dentro do nosso útero, que é o nosso sangue da menstruação. Então, se a gente está usando um hormônio para inibir o crescimento do endométrio, não tem problema nenhum. Quando você retira esse método, tudo volta ao normal, você volta a menstruar normalmente. Diferente das mulheres que não estão tomando nada de hormônio e não menstruam. Essa sim tem algum problema em não menstruar, provavelmente ela não ovula. Mas usar remédio para não menstruar está comprovado que não tem problema nenhum. Em relação o Implanon e o DIU, em relação à pílula, qual deles, a pílula tem mais hormônio que eles? Teoricamente, a pílula tem mais do que o DIU, com certeza, mas é comparável ao Implanon, porque os dois inibem a ovulação, né? A diferença é que a gente tem pílula que usam 2 tipos de hormônio e o hormônio do Implanon é só um tipo de hormônio, que é a progesterona. E outra diferença é que o anticoncepcional, ele entra, passa pelo estômago e ele é processado no fígado. O hormônio do Implanon e do DIU não tem esse processamento no fígado. Então, mulheres que têm alguma doença com problema no fígado, por exemplo, não podem usar o anticoncepcional, mas podem sim usar o Implanon e o DIU sem problema. Sim, e o Implanon e o DIU, eles são indicados para qualquer idade? Um adolescente já pode usar? Pode usar. Antigamente a gente colocava DIU só em mulheres que já tinham filhos, mas hoje em dia, principalmente os DIUs com hormônio, eles têm um tamanho reduzido, que na maioria das vezes cabe em qualquer tamanho de útero. E os DIUs sem hormônio também, já tem os DIUs que são mini, feito para as mulheres que nunca engravidaram e que o útero é menorzinho. Então ela não tem filhos, mas já tem relação, não tem contraindicação de usar nem o DIU, nem o implante. A gente esqueceu de falar do DIU sem hormônio, que é o DIU de cobre e o DIU de prata, né? Qual que é a diferença? Isso, na verdade o DIU sem hormônio, a mulher continua ovulando normal, ela menstrua normal, ela só não engravida porque o DIU está no lugar onde é para o bebê implantar. Então, onde o embriãozinho vai grudar, não tem como porque o DIU está lá.
O DIU de cobre, de efeito colateral, ele pode dar muito sangramento e aumentar muito a cólica. Então, tentaram inventar um material que fosse menos irritativo para o útero do que o cobre e colocaram a prata no lugar, né? Cobrindo o cobre tem a prata. Então, teoricamente, o DIU de prata ele é para irritar um pouco menos o útero, não aumentar tanto o fluxo menstrual e nem dar tanta cólica. Mas na prática, a gente vê que isso não é muito verdade, né? O DIU de prata tem muitas mulheres também que não se adaptam, que sangram muito, tem muita cólica, mas é importante salientar que a maioria das mulheres, mesmo que o fluxo aumente um pouco, que a cólica aumente um pouco, essas mulheres ficam sim satisfeitas com o DIU sem hormônio. É um bom método, apesar de ser um pouco menos eficaz do que o DIU com hormônio. Porque o DIU sem hormônio, se ele se deslocar um pouco, ele descer um pouco, já corre o risco de engravidar. Então, Lilian, a gente falou aí de todos esses métodos para a mulher. Para o homem, o que tem é o preservativo e a vasectomia. Você acha que isso em algum momento vai mudar? Ou a tendência é ficar sempre na conta da mulher? Infelizmente vai ficar aí mais para a conta da mulher, porque o espermatozoide ele demora mais ou menos 3 meses para ser formado. Então, para a gente inibir a produção total do espermatozoide, demoraria em média aí uns 3 meses. Então, você começar a tomar um remédio agora para você não poder engravidar daqui 3 meses, dificilmente vai ter sucesso. E outra coisa, que para inibir a produção, às vezes, do espermatozoide, acaba diminuindo muito a testosterona do homem e aí eles vão ter diminuição da libido, diminuição da força, vai acabar um pouco, vamos dizer assim, a virilidade desse homem, né? Então, realmente é um método ainda que está longe da gente chegar lá. E desses métodos que a gente citou, tem algum que diminui a libido da mulher? Infelizmente, os anticoncepcionais, né, os que têm mais hormônio, anticoncepcional, injeção mensal, a maioria que inibe a nossa ovulação tem uma diminuição da libido, porque normalmente a mulher tem mais vontade e desejo de ter relação no período fértil, no período que ela está ovulando. Então, comprimido, injeção, o próprio Implanon, que inibe a ovulação, são métodos que podem sim diminuir a libido. O melhor de todos seria o DIU sem hormônio, esse realmente não atrapalha em nada a libido, e os DIUs com hormônio também a maioria das mulheres não reclama, apesar de que uma ou outra ainda reclama de diminuir um pouquinho. Tem a questão da pele também, né, que muita gente associa que teoricamente, principalmente a pílula, né, ela melhora a pele da mulher, né? Isso. A pílula é excelente para a pele, a pílula combinada, né, que tem os 2 tipos de hormônio. Mas esse hormônio da progesterona, que é o hormônio que tem no implante, né, que é o Implanon, e nos DIUs com hormônio, é um hormônio que deixa a pele oleosa. Então, realmente, o DIU com hormônio e o implante, eles podem sim piorar a pele. Dão mais espinha, deixa a pele mais oleosa, às vezes queda de cabelo por causa da oleosidade no couro cabeludo. Tudo isso interfere sim na pele. Porém, os DIUs têm menos hormônio do que o implante. Então, se você for, eu tenho um problema na pele, eu sou uma candidata a usar implante, provavelmente não seja uma boa opção, mas o DIU hormonal você pode tentar, porque nem todas as mulheres que usam DIU vão ter problema na pele. Então, que conselho que você dá para as pessoas, para as mulheres jovens também, que estão aí procurando um método contraceptivo ideal? Todos os métodos que estão aí são eficazes e cada um sabe o que é melhor aí para você. Exato. Lembrando que é isso, são muito eficazes, mas não são 100%. Exatamente. Também a gente tem que usar um método e continuar seguindo. E se você se interessou por esse tema, confira os DIUs e o Implanon, que estão disponíveis lá no atendimento de medicamentos especiais da Pague Menos, o AME. E aí você pode fazer o seu orçamento através dos canais que estão aparecendo aqui na tela e a Pague Menos parcela em até 6 vezes sem juros. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, com a sua família e não esquece também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um beijo, até a próxima!